nessa fé, nessa crença de que a augusta Rainha dos Céus combate por nós, é que nós queremos fazer uma breve partilha, né, sobre o Evangelho de hoje. Eu vou ler o Evangelho e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, pedindo que o Espírito Santo assente em nosso coração o querer de Deus, né, o que Deus tem para nós nessa noite. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa reflexão desse evangelho de hoje, né, ele nos traz um chamado e um pedido à humildade, né? Assim, a própria palavra-chave, né, quando a gente vai fazer a exegese desse evangelho, ela traz a questão da humildade, né? E durante muito tempo eu ficava tentando compreender aonde que a humildade ali se encaixava nessa questão de um profeta nunca ser reconhecido na sua terra, né? E a gente vê como que é fácil. As pessoas falam, mas aquele ali não é Jesus, o filho de José? Né? Então, assim, vamos tentar nos contextualizar, né? Jesus, ele veio em condição humana, né? Ele veio como um homem, né? E ele, Deus, totalmente Deus, mas ele se encarnou no meio da simplicidade daquela aldeia. Então as pessoas que estavam ali diante de Jesus naquele momento, daquela pequena aldeia que ele foi visitar, eram aqueles que viram o Jesus menino, que viram o Jesus na carpintaria de José, que viram o Jesus algumas vezes ali aprendendo as coisas na sinagoga, que sabia que Jesus comia, que sabia que Jesus dormia, que sabia que Jesus sentia frio, né? Que viu uma humanidade de Jesus. Como aceitar, né, que aquele Jesus humano poderia ser de repente aquele que seria um grande profeta e falando alguma coisa? Então o povo não aceitou. E tantas vezes somos assim nós também, diante da mensagem de Jesus, diante da exortação de um irmão, diante da homilia de um padre. Quantas vezes as pessoas já não falaram isso? Eu me confessar com um padre que é tão pecador quanto eu, a gente não descobriu ainda qual que é a movimentação, né, da humildade, né, de Deus que se manifesta, né, através dos pequenos, Deus que se manifesta através dos pobres, né, Deus que se manifesta daquilo que é improvável tantas vezes e está nos falando. Quantas e quantas vezes Deus às vezes está nos exortando através de um filho nosso. Quantas vezes Deus está nos exortando através daquele parente de família, daquela pessoa que eu não gosto de jeito nenhum, que não é exemplo nenhum para a minha vida, né? Não é exemplo na minha vida por causa das suas atitudes, por causa de qualquer coisa, mas naquele momento ali Deus se utiliza dele. E será que existe em mim uma humildade de ouvir a exortação do Senhor? Existe em mim uma humildade de aceitar aquilo que o Senhor está querendo nos dizer? Pois o convite deste evangelho de hoje é que nós sejamos humildes, né? Que nós possamos aceitar os meios que o Senhor se dispôs para falar conosco. Um profeta, ele não é bem recebido em sua terra,
Né? Por que será que esse profeta ele não é bem recebido na sua terra? Será que é o coração orgulhoso das pessoas que não estão dispostas a ouvir? Né? Então, às vezes as pessoas elas procuram por grandeza, procuram por fama, procuram por tantas e tantas coisas. Jesus ele não está atestando aquilo como se fosse uma coisa positiva. Ele fala isso, é bem verdade, um profeta ele não é recebido na sua terra e não fica bem por aí pronto, né? Não, é uma exortação a todos nós, né? Por que será que tantas e tantas vezes a gente ouve, e deve se ouvir mesmo, a pregação da pessoa famosa lá da internet, né? A pessoa lá, sei lá, o pároco ele pode ter falado 1000 vezes aquela mesma coisa, né? O formador pode ter falado 1000 vezes aquela mesma coisa, mas se foi alguém famoso ali que falou, alguém diferente que falou, aí eu ouço, aí eu entendo, né? Aí eu compreendo. Às vezes é uma falta de humildade do nosso coração, né? Então o nosso coração ele precisa ser humilde, porque é somente assim que nós conseguiremos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E num terreno onde não existe humildade, é um terreno onde não conseguirá crescer as outras virtudes, né? E Jesus ele fala: vinde a mim, vós todos, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós somos convidados a ter um coração manso e humilde como o de Jesus, né? Se a gente pega a primeira leitura para fazer uma comparação do Evangelho, a gente traz novamente o profeta Naamã, ele que buscava falar com o grande profeta, né? Ele que estava buscando ali o grande Eliseu, que realizava tantos milagres e tantas coisas, que era tão conhecido. E ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha ouro, ele tinha suas carruagens, né? Então, e ele esperava que algo grande acontecesse. Eu vou chegar lá e o profeta vai colocar a mão sobre a minha cabeça, vai fazer tal coisa e de repente, pum, né? Eu vou ser curado. E não era nada disso, né? Nem recebê-lo o profeta Eliseu recebeu, né? Mas a graça de Deus aconteceu da mesma forma. A graça de Deus aconteceu da mesma maneira, embora ele não tenha o recebido, né? Ele falou, vai lá e fala para ele, faça isso, se lave. Qual que é a exortação, qual que é o exemplo que está dando para todos nós em relação a isso? Nesse vai lá e se lave. Seja humilde. Reconheça a tua pequenez. Reconheça a tua miséria, reconheça quem és tu e quem é Deus. Só assim Deus poderá agir na nossa alma, só assim Deus poderá dar a cura que nós precisamos. Uma das coisas que eu acho mais linda da espiritualidade franciscana e que mais toca nós, né, sal e luz, é quando num determinado momento da sua conversão, São Francisco de Assis, ele estava ali tão inebriado da presença de Deus, né, tão inebriado da presença de Deus, e foi quando ele foi transformado no poverelo de Assis, o grande, humilde. Dizem até as lendas franciscanas que ele ascendeu o lugar de Lúcifer no céu, porque ele foi o mais humilde entre os santos na terra. E essa grandeza, né, dessa humildade de São Francisco de Assis, ela é narrada, né, pelos relatos franciscanos, e se dá que naqueles momentos de sua conversão, quando ele andava ali ainda sozinhos pelos bosques, né, da Perúdia, quando ele ainda andava, ele ainda não tinha os irmãos a acompanhá-lo, era aquele momento que ele estava vivendo a intensidade de sua vocação. Ele passava noites e noites, né, ainda tem o relato de Bernardo, que o chamou para dormir na sua casa e testemunhou isso. Ele parava diante do crucifixo e noites ele ficava meditando. Ele olhava e ele só dizia: quem és tu? Quem sou eu? Quem és tu? Quem sou eu? Quando nós deparamos com essa realidade de quem é Deus e quem somos nós vamos nos deparar diante de um amor que se inclina diante de nós e que nos constrange. Porque nós não somos nada, nós não somos absolutamente nada, e esse Deus se inclina até nós. E quando nós agimos dessa forma e nos esvaziamos, nós permitimos que Deus então nos preencha. Nós permitimos que nós possamos ser um com Deus e Deus esteja um conosco.
Então a humildade ela é tão necessária, porque as virtudes são braçadas e remadas que nós damos, mas essas braçadas e remadas elas só são ativadas e preenchidas através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele não ocupa o mesmo lugar da nossa soberba, ele não ocupa o mesmo lugar do nosso orgulho, ele não ocupa o mesmo lugar da nossa vaidade. Então nós precisamos ser humildes. Que no nosso coração haja um sentimento de humildade, não como daquele povo de Nazaré, mas quem é esse? Quem é esse que está nos pregando? Mas que a gente possa reconhecer no pobre, né? Quantos e quantos não foram santos que às vezes olhando por um mendigo, sentado na escadaria de uma igreja e olhou para aquele mendigo e viu Deus lá. É necessária humildade para no meio de um corpo fédido, pecador, olhar nos olhos e reconhecer o Cristo.